Metrópole Entrevista. Nós conversamos agora com o Moni Nocaute, foi técnico da seleção de boxe nas Olimpíadas. Olá, Moni, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Como eu falei, você esteve à frente da seleção de boxe nas Olimpíadas e, assim, não sei se foi impressão minha, mas houve uma movimentação, um apelo midiático muito forte nessa última edição das Olimpíadas, que até aconteceu um tempo depois, então acho que teve uma espera. Como é que tem sido a sua vida e a vida dos seus após esse momento? Então, para mim foi muito gratificante, né? Foram, na verdade, 20 anos de espera, lutando por essa oportunidade. E eu consegui chegar realmente onde eu sempre busquei, que era estar na seleção. E fechei com chave de ouro, né? Que assim, eu prometi que depois dos Jogos Olímpicos eu iria me afastar da seleção, ia cuidar dos meus projetos aqui. Que eu sempre tive um projeto aqui em Pernambués e eu fui com esse objetivo. E aí depois das Olimpíadas eu realmente resolvi voltar e cuidar dos projetos aqui. Eu tenho um projeto aqui em Pernambués, eu sempre cuidei da criançada aqui. E aí muita gente fala, por que você vai sair da seleção agora depois de 3 medalhas olímpicas? Eu falei, agora talvez com peso fique mais fácil de eu conseguir apoio, de eu conseguir recursos para eu conseguir manter o meu projeto aqui em Pernambués. Porque é o que eu sempre falo, quando a gente está nos Jogos Olímpicos, quando você está vivendo esse momento, todo mundo quer apoiar, todo mundo quer ver, todo mundo quer tirar foto. Mas ninguém sabe o que a gente passa aqui para chegar lá. E é isso que os atletas aqui precisam, de alguém para ajudar, entendeu? Porque depois que você está na seleção, você tem patrocinadores, você tem salário. Normalmente as Forças Armadas já contratam eles. Então, assim, quem tá lá não precisa de tanto de ajuda quanto os que estão aqui, né? E os que estão aqui são carentes. Eu tô vindo agora de uma aula com mais de 50 crianças que às vezes treinam descalço porque não tem tênis. Às vezes chega em casa e não tem o que comer. Então esse é o meu objetivo, estar voltando para aqui, talvez com peso agora, né? Por ser treinador da seleção, por ser campeão olímpico, para tentar de alguma forma ajudar essa criançada. Agora, Moni, uma particularidade aqui, não se zangue comigo não, que eu sei que você é boxel. Então já falo, tô aqui muito perto. Mas seu nome é Amônio. Só existe um. Amônio é por quê? Você tem dois átomos de oxigênio e um de nitrogênio. Na verdade é que meu pai ia montar um laboratório. A ideia dele era montar um laboratório. Mas é isso mesmo? Tem a ver com amoníaco mesmo? Como é a história do amônio? Eu expliquei. É junção de Não, na verdade, no interior, eu sou do interior da Bahia. E no interior da Bahia, eles pegavam os nomes através de almanaque, né? Tinha uns livros. E aí... E meu nome ia ser Amônio Modesto. E minha mãe falou, não, Modesto, pelo amor de Deus. Tira Modesto, deixa só Amônio. Eu falei, pelo menos já diminuiu o peso, né? Aliviou. Legal. E eu costumo dizer, eu tenho uma irmã chamada Criolina, né? Eu falei assim, pô, meu pai ia montar um laboratório, porque ele queria botar só produto químico Cara, aqui. de Cristiane. Então vergonha, rapaz. Mas é massa. Mas é bom porque realmente só tem um. Só existe um. Ainda bem que eu não faço nada errado, porque se disser foi amônio, já sabe que pode me pegar fácil, porque só existe um. Agora você falou aí da progressão, né? Quando você aproveitar agora esse momento justamente para transferir para os jovens que você já apoia há bastante tempo e que tem muitas dificuldades. Ao mesmo tempo, a gente sabe que os chamados esportes amadores, né? Antigamente a gente falava assim, né? Esporte amador. Sempre tiveram muita dificuldade no Brasil. Mesmo campeões. Eu lembro que o próprio Popó acabou se naturalizando americano, ele campeão mundial já, porque não conseguia patrocínio aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouquinho ainda dessas dificuldades, mesmo tirando as dificuldades que passam os seus alunos, que a gente já sabe, mas assim, mesmo para um atleta profissional, não é fácil, né, Moni? Não, essa dificuldade a gente vai ter sempre, principalmente quando se trata do boxe, né? Porque assim, a gente tem atleta hoje, eu tenho um atleta chamado Carlinhos Furacão, que foi campeão latino, campeão sul-americano, campeão da Mercosul e não teve patrocínio. Ele teve que morar em São Paulo para o Santos patrocinar ele, porque na Bahia ele não conseguiu. Né? O Herbert veio conseguir um patrocínio agora, depois que foi campeão olímpico. Então, assim, quando você tá aqui, que você tá ralando, buscando oportunidade, você não acha patrocinador. Você acha depois que você tá lá, que você é campeão olímpico, aí todo mundo quer tirar foto. Todo mundo quer te ajudar, todo mundo quer sair na foto. Mas é o que eu sempre falo, ninguém procura ajudar a base para que possa surgir novos Herbert, novos Robson. Você vê, o Robson tá aí a ponto de ser campeão do mundo, não tem um patrocinador. Robson foi campeão olímpico em 2016. É uma loucura isso. Robson não tem um patrocinador oficial. Você vê agora nesse caso recente com o Popó, onde ele não tinha menos de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ele que foi tantas vezes campeão. Pois é. E aí você vê uma figura jovem como o Whindersson Nunes, que tem 25 milhões, não sei quantos, mas é um dos mais seguidos na rede social, fazer uma campanha, né, fazer uma luta para tornar
Popó reconhecido no seu país onde ele trouxe. É uma loucura, né? Popó 4 vezes campeão do ficar mundo. reconhecido por causa de Whindersson. Entendeu? Não é negócio de Você imagina, o cara 4 vezes campeão do mundo. O cara mudou a história do boxe do Quer Brasil. dizer, precisa de um sujeito que vem e diga, não, esse cara é foda, olha, respeite Vamos ele ajudar aqui. esse cara. Vamos respeitar ele aqui, porque é isso, não é, James? Mas é vergonhoso. Loucura, Infelizmente, é vergonhoso você falar de esporte de alto rendimento no Brasil, principalmente na Bahia. A Bahia ainda é mais difícil. E os programas também, você veja, por exemplo, agora eu vi outro caso recente, um atleta olímpico está no Big Brother, Paulo André. E aí o governo federal ficou... Cortou o bolsa dele. Cortou o bolsa atleta porque ele não tá do cara, treinando, bicho, porque o bolsa é pra o cara treinar. tá lá, rapaz. Aí quando ele sai do Olha Big a Brother, o que preocupação. acontece? Se o cara não tiver uma condição financeira para se manter através do Big Brother, ele vai parar o esporte porque perdeu o bolsa. Cortaram o bolsa Ele tem que atleta do bater cara alguém agora, lá meu dentro. irmão. Agora dê certo. Tem que levar ele pro boxe. Big Brother. Leva ele pro boxe. Agora, Moni, você falou que lutou muito para chegar onde você chegou, como técnico da seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória, né? Sobre a sua história dentro do boxe, do esporte. Na verdade, a história é longa, viu? Eu tenho 20 anos trabalhando com boxe, né? Eu sou do interior da Bahia. Eu vim pra cá com 4 anos de idade. Meus pais são agricultores. Não, quando a gente veio pra cá, infelizmente, a gente não tinha nenhum recurso. Minha irmã que trouxe a gente, eu tinha uma irmã mais velha que trouxe a gente pra cá e trabalhava de ajudante de pedreiro e tal. Sempre trabalhei para sustentar a família. E assim, pelo fato de eu ser do interior, ser matuto, como eles chamavam, né, na escola, todo mundo queria me bater na escola. E eu comecei a treinar boxe para aprender a me defender. Várias vezes já cansei de levar merenda para a escola e não comer dos colegas tomarem. Falei, vou treinar boxe, acabar de treinar. E comecei a treinar com esse objetivo. E depois que eu comecei a treinar, eu vi que boxe não é nada disso, né? Eu aí comecei a competir. O Jailson dos Santos, que hoje é um dos maiores treinadores de boxe também da Bahia, foi quem me levou, quem me incentivou para o boxe competitivo. E na época só tinha Champion aqui na Bahia, e ele me levou para Champion, que é a academia do Dória, onde surgiu o Popó, né, onde vários outros campeões. E lá eu comecei a competir. Eles viram que eu tinha algo diferente e podia ser um lutador, né? Só que assim, minha carreira como lutador também foi curta, porque eu trabalhava, eu estudava. E aí logo eu arrumei família, eu não conseguia conciliar trabalho, escola, família, e eu não tinha recurso para treinar. Eu tinha que tirar do bolso para pagar transporte para ir para a escola, para ir trabalhar, para ir para academia. Então eu preferi abandonar e comecei já a trabalhar no fundo da minha casa, já comecei a dar aula. Né? Além de eu estar treinando, eu já levava o pessoal para treinar no fundo da minha casa. Foi onde surgiu a Academia Nocaute, que hoje está aí, graças a Deus, fazendo sucesso. Aí a gente teve uma atleta agora, a Bárbara, que foi campeã continental, que foi atleta que surgiu do nosso projeto. Bárbara Maria, hoje está na seleção, é a 3ª sargenta da Marinha. Agora, o que é que você tem de apoio hoje, tanto de governo e de prefeitura, local? Existe algum programa? Existe algo Hoje que é o feito? apoio do meu projeto... Na verdade, hoje eu fiz uma parceria com o GAP, né? Hoje ele ajuda no projeto que eu trabalho com criança. Hoje eu resolvi começar com a base, trabalhar só com criança. Depois que eu voltei da seleção, eu montei um espaço aqui na Tomás Gonzaga, inclusive é aberto para o público, de jovens de 14 a 19 anos, de 4 a 5 horas, e aberto ao público de 19 a 40, 50 anos, quem quiser. Eu tenho pessoas lá de 60 anos, 70 anos treinando boxe. Então a minha ideia é fazer um projeto para a comunidade, para ajudar a comunidade, porque eu sei a dificuldade que eu passei para chegar a algum lugar. Eu comecei com a idade super avançada, então hoje eu queria dar essa oportunidade à molecada. Começar cedo. Mas assim, eu nunca tive apoio financeiro para o meu projeto de alto rendimento. Quando eu treinava, eu tirava do bolso para manter. Eu trabalhava à noite, eu trabalhava em cervejaria, trabalhava à noite para ter o dia livre para eu conseguir treinar esse pessoal. Tirava do meu salário para manter o projeto, para pagar aluguel da academia, para manter material. E eu cheguei na seleção assim, trabalhando assim. Hoje eu consegui um apoio, né? Através do GAP, que hoje ajuda a gente, e alugou o espaço, me deu espaço. Hoje eles mantêm o espaço. O que é o GAP? É o grupo de alerta de Pernambués. É um grupo de alerta. E aí é um grupo daqui de Pernambués? É um grupo de... o que é grupo? Na verdade, é um vereador Suíca que ajuda. Eu não sei na verdade, o grupo de alerta de Pernambués é um grupo que beneficia, tem várias outras modalidades. Grande Suíca. Suíca que apoia a gente da aí. região de Pernambués. Ele que dá esse apoio à molecada aí, tá ajudando, tá dando esse incentivo à criançada aí. A gente tá conseguindo trabalhar, dar continuidade no boxe. Mas se não fosse ele hoje, eu com certeza não teria parado, né? É difícil, mas eu ia estar buscando um meio, né? Porque antes eu ainda tava trabalhando.
né? Eu tirava do trabalho para manter. Hoje, como eu saí da seleção, teoricamente, hoje eu não estou empregado, porque a minha ideia era trabalhar com boxe. Só que você viver do boxe hoje no Brasil é difícil, e na Bahia é pior ainda. Aí muita gente perguntou, como é que você saiu da seleção e tal, para começar tudo de novo? Eu falei, eu fui ganhar experiência, eu não fui para lá viver na seleção, eu fui para lá para mostrar que eu tinha condições, né? E seria o patamar mais alto hoje de um sonho de treinador, é estar na seleção. É de estar em um mundial, de estar nos Jogos Olímpicos. E graças a Deus eu tive a oportunidade de pan-americano, sul-americano, continental, mundial. Né? Os Jogos Olímpicos agora a gente fechou com 3 medalhas. Então, assim, o que é que eu vou esperar mais? Um outro Olimpíada, um outro Mundial? Então é rotativo isso. Todo ano vai ser as mesmas competições. O que é que vai mudar pra mim? Nada. Enquanto isso, eu tô perdendo jovens aqui pro tráfico, jovens pra droga. Que eu perdi vários atletas depois que eu fechei minha academia, que eu fui pra São Paulo. Que os atletas, quando o senhor tava aqui, que tava dando aula... Meu filho treinava boxe, hoje não tem onde ele treinar, ele se envolveu. Sei que não justifica, né? Mas se cada um fizesse um pouquinho desse trabalho, se cada um desse um apoio, que a gente conseguisse tirar essa garotada do tráfico, conseguisse tirar essa garotada das ruas. A gente tinha vários Robson, vários Ebert, vários Beatriz Ferreira no boxe. E no esporte de modo geral, né? Eu falo boxe porque eu tô diretamente com boxe, mas assim, se cada um pudesse ajudar, montando um projeto, falando um pouquinho, de, sei lá, dando essa... O atleta, o jovem sai da escola, vai pra onde? Academia, vamos treinar boxe. Ou vai, sei lá, pra uma outra... Ocupar a mente, né, com a atividade. E fora que o boxe hoje dá condições dos atletas. Antigamente não, hoje tem atleta que vive do boxe, que consegue manter a família através do boxe. A gente se fala, Mônica, quando a gente fala de futebol, por exemplo, a galera gosta muito de falar que é um dom natural do brasileiro, né? O jeitinho brasileiro do futebol, etc. E tem uns memes que falam também que o baiano já tá pronto pro boxe porque desce carnaval, botando a base, etc. Há um talento natural do brasileiro, do baiano, um gingado pra coisa, ou é tudo disciplina? Fala um pouquinho sobre essa perspectiva. As pessoas falam que o moleque já começa a brigar na barriga, né? Mas agora mesmo esse ano a gente vai ter uma redução porque não teve carnaval, então pra gente já é prejudicial, porque não teve carnaval esse ano, então vai reduzir o número de atletas. Mas assim, eu sempre falo que a questão maior de atletas na Bahia é porque a gente tem uma referência, né? Quando eu fui campeão do Roland Garros, todo mundo queria treinar tênis, todo mundo queria jogar tênis. Então a gente tem referência do boxe hoje na Bahia. A gente teve o Popó, que foi campeão do mundo, a Adriana, que foi medalhista olímpica. Aí depois vem Robson, agora vem Ebert, vem a Beatriz. Então assim, todo mundo quer ser um Ebert. O nosso presidente da federação, por exemplo, o Joilson foi atleta olímpico. Então tudo isso tem influência. Dória foi campeão mundial. Então assim, eu vou fazer o quê? Tênis? Quem é um jogador de tênis baiano? Não tem. Quem é um jogador de futebol? Futebol é muito mais difícil de você conseguir ser um jogador de futebol. E o boxe hoje todo mundo consegue ver que pode chegar lá. Né? Dória foi pra Olimpíadas. Pô, também quero isso. Será que eu posso? Vou treinar pra isso. 20 anos ralando, não consegui. O Ebert era fã do Robson. Pô, um dia eu quero chegar na Olimpíada. Ele foi lá e conseguiu. Então eu acho que é mais a questão da referência, né? A gente tem referência, a gente tem pessoas que a gente possa se espelhar. E além do carnaval, né, que ajuda. Que o mais difícil no boxe é você ter coragem. O cara vai pro carnaval, troca soco ali atrás do trio elétrico. Ele vai ter medo de quê? De botar uma luva na mão e trocar soco, né? Fácil. Fica fácil, né? Agora, você falou uma coisa interessante aí. Geralmente, quando a gente procura uma luta, é pra se defender mesmo, né? Ou pra agredir. Tem duas opções. Geralmente, o jovem... Eu vou treinar karatê pra bater em todo mundo. E, em geral, quando você começa a treinar de verdade... Você se envolve com uma disciplina que quanto mais você tem habilidade, quanto mais você tem força, menos você usa para agredir. As pessoas se tornam muito menos agressivas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso no seu trabalho com esses jovens, porque a gente Salvador está vivendo um momento muito violento. E eu imagino que só uma pequena parte dos jovens que passam pela Academia Nocaute vão se tornar atletas do boxe. Mas, certamente, você observa uma mudança no comportamento desse menino quando chega e quando sai, ou durante o processo. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, acho que o objetivo inicial não é só formar o atleta, né? Eu acho que de início a gente forma um cidadão. E isso é natural. No dia a dia você começa a ver que quando você começa a treinar boxe, ou quando você começa a desenvolver uma modalidade, você começa a ver que você é diferente das outras pessoas. Você imagina, eu chego a agredir uma pessoa, do nada eu chego e, pô, vou dar um murro nesse cara. Se eu der um murro, vou matar ele. Então você consegue ver que você tem uma arma na sua mão. Então você começa a ver que aquilo você não pode utilizar, né? Você passa a ser uma arma, né? Então, a primeira coisa que eu falo na academia, estudar, respeitar pai e mãe
e respeitar as pessoas na rua. Brigou na rua, tá fora. Né? Então isso já vem uma disciplina interna. E fora que as pessoas no dia a dia começam a entender que quando você aprende qualquer arte marcial, você jamais vai querer brigar na rua. Porque hoje as pessoas não brigam mais na mão. Antigamente você brigava, o cara te pegava hoje, amanhã o cara vinha e batia de novo. Hoje não, hoje você dá um murro na cara de um, amanhã o cara vem te dar um tiro e te mata. E aí você vai fazer o quê? Hoje, infelizmente, é o que o pessoal fala, eu vou pegar peso. Ninguém quer brigar na mão hoje, né? Quer brigar na mão, faça boxe, vai lutar no ringue. Vai respeitar as regras dentro do ringue, entendeu? Então, acho que hoje não vale a pena você discutir na rua, você brigar com ninguém. E outra, o cara sabe que você treina boxe, vai querer brigar na mão com você? Não vai. Ah, ele sabe boxe, eu não vou brigar na mão com ele. Ele vai querer vir armado, vai querer vir com outras pessoas pra te pegar. Infelizmente, ninguém vai querer medir força com alguém que sabe que pratica alguma modalidade, né? Principalmente de arte marcial. Quando o cara joga futebol, o cara quer até bater. Mas quando o cara sabe que treina bola, o cara vai, pô, vou ter que dar dedo de barrotada, né? Tem Jordana Barreto dizendo aqui, Mone tem um trabalho incrível de inclusão, além de um coração gigante. Merece apoio para continuar com os projetos. Jordana Sá Barreto no WhatsApp. Tem mais meninas atualmente também praticando esporte, Mone? Crianças, principalmente, os pais têm colocado suas filhas, porque muito se fala assim, quando coloca no esporte, a menina é justamente para se defender, né? A gente falou sobre esse aspecto da galera que entra. Tem mais meninas entrando? Tem sim. Hoje, a Beatriz Ferreira é referência do boxe, né? A nível mundial. Hoje a gente tem a Bárbara, que foi campeã continental, que é baiana. E elas são os espelhos, na verdade, de toda essa molecada. Todo mundo quer ser uma Beatriz Ferreira, todo mundo quer ser uma Bárbara hoje. Né? Eu tenho outras atletas, tem a Grace também, que hoje é de Sergipe, que tá aqui na Bahia, que veio treinar boxe comigo. E fora que o projeto hoje, por exemplo, eu tô com um projeto, eu abri vagas para 25 pessoas, por conta do espaço e por conta da pandemia. Né? O espaço é pequeno e tal, eu abri um horário de 25 pessoas. Eu falei, na primeira semana tinha 40. Falei, e agora, vou fazer o quê? Eu tive que dividir 2 horários, porque eu não queria juntar aquele tumulto por conta ainda da pandemia, agora que a gente está conseguindo lidar com isso. E a gente tem 50% meninas. Menina de 11, 12, eu tava falando agora com Bia, é até Beatriz o nome dela. Ela falou, eu quero lutar pra você. Eu falei, calma, vamos treinar. Você começou agora, tem uma semana que ela tá treinando. Já quer lutar. Ela já quer lutar. Falei, calma que tudo vai ter seu tempo. E até brinquei com ela que agora em julho vai ter o Campeonato Brasileiro. Né? E eu falei, já vou te botar no Campeonato Brasileiro. Aí ela falou, posso treinar mais? Eu falei, calma, vai pra casa que eu tô indo pra rádio agora, depois a gente conversa. Ela já queria ficar lá treinando, porque eu brinquei com ela, eu disse, vou tirar pro Campeonato Brasileiro agora, porque vai ser em julho, no Rio, Campeonato Brasileiro masculino e feminino. Vai ser no Rio de Janeiro. Então, assim, tem... Hoje, além da gente ter referências femininas hoje no boxe, a Beatriz Ferreira foi campeã mundial, medalha de prata nos Jogos Olímpicos, e escolhida a melhor atleta do mundo. Você imagina, você participa de um campeonato mundial com mais de 100 países, e você é escolhida a melhor atleta do mundo, né? E aí, baiana. Qual o apoio que Bia tem da Bahia? Nenhum. Não tem apoio da Bahia. O pai dela, Sergipe, hoje dá aula em Minas, foi embora pra Minas porque não conseguia viver do boxe aqui em Salvador, velho. É terrível, é terrível. E aí? Passa ano, sai ano. Entendeu? É complicado, velho. Realmente é difícil. Aí você pergunta, por que fulano de tal parou? Por que esse atleta parou, era tão bom? Eu falei, porque não tem apoio, tem filho pra criar. E aí, ele vai fazer o quê? Vai ficar esperando uma oportunidade? Tem 10 anos esperando. Eu tenho vários atletas, eu perdi vários atletas. Além de eu ter perdido pro tráfico, porque eles dão um benefício rápido, eles ganham de imediato. Como perdi atletas que hoje, professor, hoje eu tô trabalhando, meu filho nasceu, eu tenho que trabalhar, porque aí você perde um potencial. Você perde um atleta que poderia estar, sei lá, agora em Tóquio, poderia estar em Paris, no próximo ciclo. E por que o Brasil tem um desempenho pífio em toda a Olimpíada? Por isso. Não é porque não tem talento, porque não tem... Não, é falta, infelizmente, falta de... eles não... O que acontece? O atleta é convocado para a seleção, ele chega no Campeonato Brasileiro. Campeão brasileiro. Chega um atleta com 19, 20 anos. O atleta não tem uma estrutura financeira, o cara não tem uma estrutura familiar. Aí o cara chega lá com 19, 20 anos, convocado pra seleção. Aí ele vai pra seleção. O cara chega lá e fica impressionado com o ambiente. Caralho, eu tô aqui em tal lugar, que lugar lindo. Porque o cara passa dificuldade, não tá acostumado com comida, às vezes o cara não tem nem o que comer. Mas por que não pega os atletas agora que foram pro campeonato tipo infantil, cadete, juvenil, e dá uma estrutura a essa criançada na base, pra quando ele chegar no adulto ele não se impressionar mais com aquilo? O cara tá preocupado com a comida. Caramba, eu nunca comi isso. Tá preocupado com o ambiente, com o hotel, com isso, com aquilo. Por quê? Porque não vive isso. Né? Eu até tô indo agora, eu fui convidado agora dia 11 do próximo mês. Na verdade, o campeonato é de 13 a 28, vai ser um campeonato na França. Eu tô indo, os Jogos Escolares, é um campeonato muito importante para os jovens. Inclusive, é o primeiro ano que o boxe está incluso, por conta dos resultados agora em Tóquio, e os resultados que o boxe
vem apresentando. Eu fui convidado pela seleção e pelo Comitê de Desportos, né, a Confederação de Desporto, para viajar com um grupo de 23 atletas. Nós temos 4 baianos, inclusive, 5 comigo. Vai ser na França de 13 a 28, um campeonato muito importante para os jovens. Precisa estar estudando, né? E isso é de grande importância, onde o atleta pode ir, chegar lá, aí é campeão. Quando volta, foi esquecido. E agora? E agora? Vai pra onde? Vai fazer o que com esse atleta, com esse jovem? Tira uma foto de... Diz, olha, eu tô ajudando. Ó, viajou, foi pra lá. E aí, velho? Quantos atletas a gente perde? A gente teve o David, que é de São Paulo, foi campeão mundial no juvenil. Primeiro atleta a ser campeão mundial no boxe juvenil. Acabou o atleta. O pai dele falou, meu filho tá aí, envolvido com a droga porque eu não tenho apoio, não tenho incentivo, o governo não ajuda. Recebeu um Bolsa Atleta durante um ano, porque eles têm um Bolsa Atleta por ser medalhista, e depois de um ano, acabou o atleta. O atleta não estuda às vezes, deixa o estudo, porque acha que vai ser lutador a vida inteira, não tem uma estrutura familiar, e aí, infelizmente, acaba a carreira. E para recuperar fica difícil, né, Alves? Para trazer esse atleta de volta, né? Dependendo do tempo que ele se joga nessas coisas todas. Não, sem dúvida. Eu digo sempre que é mais fácil você pegar um atleta que nunca lutou do que você conseguir recuperar um atleta que para. Porque ele já passou por essa dificuldade. Mas eu vou pra lá de novo. Depois que eu viajei, chegou lá, todo mundo me abraçou. Quando eu voltei, me esqueceram de mim. Então é mais difícil. É mais fácil você incentivar alguém que nunca foi. Vamos ali comigo que você vai viajar. Pum, o cara vai. Porque tá mais empolgado. Fica mais empolgado. Mas o cara que já foi, já voltou. Quando voltou, foi esquecido. Então, assim, infelizmente, é difícil. É difícil se manter projetos sociais. Eu, por exemplo, eu fiz um projeto, escrevi um projeto. Vamos fazer um projeto? Vamos, escrevi um projeto. Aí, pré-aprovado. Aí o pessoal me procurou. Não, eu tenho quem apoie. Tá bom. Aí o cara, o que apoia, pediu 10%. O cara que faz a iniciativa, que fez o projeto, pediu 10%. O cara que disse que ia apoiar, me pediu 20% e o outro queria 20%. Eu falei, eu vou prestar conta como? E eu vou pegar esse 50% que eu vou fazer o projeto. Porque eu fiz um projeto para pagar aluguel. Não foi para beneficiar a mim. Era assim, era um galpão, alugar um galpão. Era um projeto para material, tudo já calculado. Um valor para material, um valor para pagar água e luz. E o valor do aluguel do galpão, que seria, tipo, 3 mil reais o aluguel. Durante um ano, daria 40 mil. Aí eu fiz um projeto de 140 mil, foi aprovado. Aí o cara falou, viu, você me dá 70 mil e 70 você fica... Eu peguei o projeto, rasguei. Eu falei, não vou fazer mais projeto. Porque eu tô fazendo um projeto para ajudar a criançada. O cara quer chegar aqui e dizer assim, viu... Vem que eu vou aprovar o projeto pra você, mas você me dá 50%. Eu falei, eu vou prestar conta como? Depois eu vou preso, e aí? É terrível. Você entendeu? Então, assim, realmente é difícil você fazer. Desculpa. Aí eu tô aqui tentando manter, fiz essa parceria com o Gabi, com o Sui, que ele tá nos ajudando, tô mantendo. A nossa ideia é justamente ampliar. A minha ideia é fazer um projeto gratuito pra criançada. Eu não quero cobrar a mensalidade de um atleta. Né? Eu não quero fazer personal. A minha ideia não é fazer personal pra viver do boxe. Hoje eu poderia viver de personal, tá dando personal, fazer personal treino e tal. A minha ideia é tentar desenvolver a modalidade em Salvador, de preferência no meu bairro, e dar essas condições para a criançada, para o jovem, que a gente mora num bairro realmente muito carente do esporte. Então, assim, a minha ideia... Eu fiz até uma matéria recente, eu falei assim, é vivendo a cada sonho, né? Meu sonho de ir para a seleção, eu fui e realizei. O meu sonho de voltar e começar as aulas, eu comecei, eu falei, agora meu próximo sonho seria a gente conseguir um galpão, pra gente conseguir montar uma estrutura, uma academia bacana, pra gente conseguir agregar todo esse grupo, velho. Porque assim, eu tenho espaço lá. Tá dando pra trabalhar? Tá. Mas é limitado. Eu não consigo hoje atender 50 atletas em um horário, por exemplo. Mas a gente tem que ter Deus, trabalhar, que as coisas vão acontecer naturalmente. Eu era criança e a gente ficava acordado até de madrugada pra poder ver Mike Tyson lutar. A luta não podia piscar o olho. A luta durava alguns segundos, né? Rapidamente ele destruiu o adversário. Mas eu ainda vi um pouquinho o George Foreman, que é uma lenda, já velhinho, lento e tal, mas ainda ali lutando. A gente acompanhou, torceu muito por Maguila, Holyfield, que veio para desafiar o próprio Mike Tyson e acabou conseguindo. Em outras modalidades, em outras categorias, Julio César Chaves, Oscar de la Hoya e tal. Eu queria que você falasse as suas referências do boxe. O que é que te atraiu pro boxe? Quem que você gostava de ver lutar? Que você assistia e dizia, porra, esse daí... Parceiro, se eu falar o nome dos atletas que eu era fã, o Tyson era um deles, né? Eu trabalhava à noite na época, eu passava a noite, quando o Tyson for lutar, esqueça que de noite eu não trabalho. Eu parava a obra lá e vamos ver Tyson. Ainda bem que era rápido, a gente não passava, não demorava, senão a gente não perdia muito tempo de trabalho. E o Chaves era um cara que era meu estilo, que era um agressivo, aquele estilo de ir pra frente, mexicano. Chaves fez 100 luta invicto. Era demais, bicho. Chaves fez 100 luta invicto. Ele inventou de fazer a 100ª primeira luta com o De La Hoya.
De La Hoya com 20 anos, ele já tava em fim de carreira, ele foi nocauteado. Eu chorei nessa luta, porque eu era fã dele. E ele foi lutar com um cara que tava chegando, novinho, e ele, já na hora de se aposentar, foi inventar de lutar logo com Oscar De La Hoya e foi nocauteado. E aí de lá pra cá eu venho acompanhando muito boxe, né? E aí eu venho me ligando mais no Olímpico, porque como toda a competição que a gente precisava saber com quem a gente ia lutar, quem era o país que tava na frente. Né? Porque toda a competição, agora nos Jogos Olímpicos, a gente assistimos 19 horas de vídeo de adversário, de futuros adversários nossos. Pra criar estratégia, pra ver como é que a gente ia lutar, como se comportar no ringue. Então, assim, aí eu comecei a me ligar mais no Olímpico. Né? Quem eram os países hoje que podia nos dar trabalho, né? E aí me desliguei um pouco do boxe profissional, até porque a Bahia também deu uma queda em relação a isso. Hoje a gente acabou, né? Espero que agora com o Robson lutando no profissional, o Ebert agora vai se profissionalizar, vai estrear agora já no próximo mês também. Eu acho que vai dar uma alavancada a mais também no boxe profissional, vai dar uma motivada para os atletas amadores que estão querendo se profissionalizar, para ter eles como referência, né? Eu acho que vai ser bem legal. Vai dar uma melhorada no boxe profissional. Você falou em estratégia. Aquela estratégia de Rocky Balboa daria certo na vida real? Apanha, até cansar o cara. Quando ele estiver cansado de te bater, você dá um pau e ele cai. Eu prefiro... Eu não aconselho ninguém, então aí... A realidade é diferente. Eu prefiro... Abrão? Claro. Ele toma 300 murros na cara de Clubber Lang. Agora prepara. Essa estratégia funcionou com o Ebert. Ebert perdeu o primeiro e segundo round lá em Tóquio. E faltando 1 minuto pra acabar a luta, ele deu o golpe fulminante lá e acabou com o ucraniano, né? Eu falei, deu traumatismo ucraniano aqui, né? Mas eu não aconselho, não. A gente tentou de todas as formas a travar o ucraniano, a empurrar, não sei o quê, só que ele realmente é muito agressivo. Ele impressiona em todas as competições. Ele é 3 rounds batendo sem respirar. A gente até achava que ele lutava dopado. A gente foi pra Bulgária, ele lutou, fez 5 lutas desse jeito, sem parar, atirando golpe. Só que Ebert tinha lutado com ele em 2019, lá na Bulgária, e foi vaiado. Porque Ebert ganhou dele e deram contra. E aí o pai dele não gostou da reação do público. E nos jogos... Aí, no ano seguinte, a gente foi pra esse campeonato, e Ebert caiu com ele na semifinal. Eu falei, você não vai lutar com ele. Vamos poupar, Ebert estava com a mão machucada, vamos poupar, você vai lutar com ele em Tóquio. Não tá classificado porque a gente vai se expor aqui. Não vão dar pra você, porque na Europa, infelizmente, pra dar contra os europeus, pra dar contra os asiáticos, pra dar pra brasileira é difícil. Você tem que nocautear. E aí a gente preferiu poupar ele. Então, você não vai lutar. E a gente vai se cruzar nos Jogos Olímpicos. Ele vai na mesma categoria e não foi diferente. E aí, não sei se vocês assistiram a luta. Se eu tô ganhando a luta, 2 rounds unânime. Era só segurar, só mover, só esperar. E o pai dele mandando ele ir pra cima do Ebert pra nocautear Ebert. Vai pra cima, pra frente. Ele já entrou na luta pressionando o ucraniano pra nocautear Ebert. Por quê? Porque deixou dúvida na luta. Eles falaram, ele tinha postado na página do Instagram deles que seria a luta mais esperada. Pra gente não tem espera nenhuma, velho. A gente veio fazer nosso papel. Só que ele mesmo criou essa rivalidade dentro dele. Eu falei, a gente sabia da luta que era difícil. A gente tentou criar de várias formas outras estratégias, de tentar travar ele, de não deixar ele... Mas aí ele, com a empolgação dele, infelizmente deu no que deu, né? Ele veio pra cima. Ele se abriu. A bicha deu um passinho atrás, jogou direto cruzado. Ele ainda disse que escorregou. Falei, porrada no queijo faz escorregar. Desculpa. Aqui no WhatsApp, Alessandro Coelho pergunta se o crescimento do MMA com o UFC e outras marcas ajuda ou atrapalha o boxe? Olha, eu acho que pra quem trabalha com boxe voltado pro MMA, ajuda. Mas pra gente que trabalha alto rendimento, por exemplo, com boxe, eu acho que não influencia muito. Porque quem vai lutar MMA, vai treinar MMA, velho. Então, assim, o cara procura um treinador de boxe hoje pra aperfeiçoar no boxe pra lutar MMA. Não é o nosso caso. O meu caso, por exemplo, porque eu trabalho só com o pessoal que luta boxe. Então, pra gente não influencia muito. Mas eu vejo que todos os atletas do MMA que vêm do boxe têm maiores chances, né? O Cigano é um deles, o José Aldo são atletas. Eu acho que ajuda muito mais, né? Agora, e a popularidade do esporte? O MMA tirou um pouco de público do boxe? Porque, assim, essa coisa que a gente ficava de madrugada pra ver Mike Tyson, chegou uma hora que a gente tava de madrugada pra ver Anderson Silva, Cigano, ficou uma coisa assim... Eu ouvia mais falar em UFC do que na liga de boxe. Isso aconteceu ou é impressão minha? A gente vê o que a televisão mostra, né?
A televisão só mostrava A MMA. televisão migrou total. A televisão só mostrava MMA. É verdade. Se tiver uma luta de boxe, uma luta de MMA, eu vou assistir boxe. Pode ser no YouTube, pode ser no Instagram. Eu sou amante do boxe. Não que eu tenho nada contra o MMA, entende? O pessoal Eu também tá gosto assistindo. mais do boxe. Eu gosto do boxe. Eu assisti a luta de MMA quando tinha Cigano, quando tinha Anderson Silva. José Aldo ia lutar, eu assistia. Mas se tivesse lutando José Aldo ao vivo na Globo e Herbert lutando pelo YouTube, eu ia assistir Herbert no YouTube. Eu sou amante do boxe. Então, o que eu falo? A gente vê o que a televisão mostra. Pô, o MMA tá em alta. E o boxe foi 3 medalhas olímpicas. E Pacquiao tava ganhando milhões e milhões lá na Filipina. E Floyd Mayweather enchendo o bolso de dinheiro nos Estados Unidos. E o boxe tá falido. Para, bicho. Boxe vai ser boxe em qualquer lugar do mundo. E, infelizmente, a nossa Bahia não valoriza o potencial que nós temos de material humano. A nossa Bahia, o nosso Brasil. O MMA tá em alta por quê? Porque a televisão, a Globo mostra em alta, tá em alta. Se a Globo botar aqui qualquer atleta do amador lutando, os caras vão dizer, pô, que atleta bom, por quê? Você tá vendo. É isso mesmo. Eu tenho um atleta hoje que foi 5 vezes campeão brasileiro, Léo, a gente chama ele Léo Faísca. Léo trabalha Trabalha aqui, Léo Faísca. Trabalha no macro. Eu trabalhava aqui no macro, ele sai do macro, ele bate caixa o dia inteiro e vai pra academia treinar. Foi 5 vezes campeão brasileiro. Alguém já ouviu falar dele? Vocês já assistiram alguma luta dele ao vivo? Entendeu por quê? Porque não passa, velho. Aí você vai dizer o quê? Eu tenho um atleta, cadê? Eu nunca vi falar. Acho até que tinha eu vejo que falar de Cigano, eu vejo falar de Anderson Silva. E assim é a nossa mídia, infelizmente. Aí a mídia fala assim que porque o público não compra, sendo que, né, pelo contrário, né? A gente vê os canais de Tem mais esporte. programação. Você não mais oferece, né? Programação local. chato. Não vai comprar se você não oferece. Televisão regionalizada. Acho que o Brasil é grande demais para ficar o Brasil todo tendo uma programação só. Acho que, por exemplo, a música baiana se fortaleceu quando a imprensa baiana, rádio, televisão, TV Itapuã, rádio, passaram a tocar música daqui. Claro, você vai ouvir aquilo que tá passando no rádio. Eu acho que a TV Bahia, a TV Aratu, TV Educativa, os veículos locais deviam ter uma programação voltada ao esporte local, assim, mais agressiva, mais Só pra vocês terem uma ideia, hoje se a gente arrumar uma televisão e quiser mostrar um evento de boxe, a gente não tem um ginásio na Bahia. A gente não tem um ginásio aqui em Salvador. Balbininho foi pra Brasília, né? Balbininho acabou. Aí tem o ginásio de Lauro de Freitas. Teve um evento agora de MMA lá, começou a chover, pingava água no meio do ringue e tal. Aí natação, né? Você entendeu? Então, assim, aí era pra fazer boxe aquático. Porque... Então, assim, é vergonhoso. Qualquer lugarzinho que você vai em São Paulo tem dos... Velho, é impressionante. Aí o cara fala, por que os atletas da Bahia estão em São Paulo? Hoje o Campeonato Brasileiro, pra vocês terem ideia, o Campeonato Brasileiro... A Bahia representa uma média de 5 a 6 estados. Porque, assim, a gente tem muito material humano. Aí acontece das finais ser São Paulo com Bahia, sendo os 2 da Bahia. Os 2 são baianos. A gente tem atleta que luta pro Sergipe, que é da Bahia. De Pernambuco, que é da Bahia. Aí eu te pergunto, cadê os atletas da Bahia? Por que vão pra lá? Outro dia me perguntaram, por que os atletas da Bahia vão pra lá? Porque aqui não dá condições. Não dá estrutura. Infelizmente, o cara vai ficar até quando? Tem um sonho. Eu tenho um atleta hoje que foi embora, tá morando no Palmeiras. O Palmeiras te dá quanto? Ele só me dá comida, bebida e dormida. Não me dá nada, mas eu quero treinar boxe. Nem isso. Nem isso você tem, velho. É brincadeira. Aqui você tem que pagar pra treinar. Eu quero ir pra academia. E aí, você vai treinar onde? Se você for, por exemplo, o cara hoje... A Bárbara morava em Abrantes. Bárbara vinha todo dia. Eu tinha que tirar do bolso o transporte pra dar ela, pra ela vir, que ela não tinha dinheiro de transporte. Chegou uma hora que ela falou, mano, eu vou parar. Eu falei, Bárbara, fique só esse ano. Treine só esse ano e vamos esperar pra ver se as coisas melhoram. E aí, nesse ano, graças a Deus, ela conseguiu ser campeã brasileira. Ela foi chamada pra Marinha. Hoje ela é a 3ª sargenta da Marinha e agora foi chamada pra seleção. Primeiro campeonato que ela foi agora internacional, na Polônia, campeã. Ganhou a final, simplesmente da campeã olímpica da categoria 75 quilos. Foi pro Continental agora, campeã. Aí vai dizer, pô, Bárbara, surgiu, caiu de paraquedas. Tem 20 anos passando fome aqui comigo, parceiro. Tem 20 anos passando dificuldade aqui. Falou, Bárbara. Agora vocês viram a Bárbara, porque tá lá fora, porque foi campeã continental. Agora você imagina uma pessoa dessa também com um apoio efetivo desde o início. Com apoio estatal. A base, é isso que eu digo. Tem que dar essas condições à base. Teria, né? Você vê a Bia. A Beatriz Ferreira, por exemplo, começou tarde. Né? A Bia começou tarde, com 20 anos. Você imagina se a Bia tivesse passado pelo cadete, pelo juvenil, tivesse participado de competições internacionais na base. Então teria ido muito mais longe. Toda uma estrutura, né? Toda a estrutura. Hoje, Bia, por exemplo, teve proposta para ir profissional, só que ela tem um sonho de ser campeã olímpica, então ela vai esperar Paris. Aí ela vai esperar chegar a Paris, ela vai estar com 28 anos. E aí? Profissional, ela vai conseguir de 28 anos até quando lutar? Até 40 anos? Você entendeu? Então, se você começa jovem, como por exemplo, o Heber se profissionalizou automaticamente jovem. Começou cedo, ele conseguiu participar, ir para a seleção mais jovem, conseguiu ser campeão olímpico com 20 anos. Então agora, por exemplo, ele tem 10 anos se quiser ou 20.
no profissional. Então, facilita quando você começa cedo, né? Quando você tem um apoio. Só que Herbert vai passar a ter patrocínio agora, tá? Herbert foi campeão olímpico, mas não tem patrocínio, não. O nosso patrocinador era o Comitê Olímpico, que o Comitê Olímpico hoje mantém a seleção brasileira, né? Todos esporte olímpico, e a Confederação Brasileira. Esses são os patrocinadores dos atletas da seleção. Que é o que eu falei anteriormente. Quando chega na seleção, a gente não precisa de 10 ajudando, porque a gente tem os treinadores da equipe, a gente tem equipe multidisciplinar, temos médico, nutricionista, fisioterapeuta. Então, na seleção, a gente não precisa do apoio que eles precisam aqui, entende? Então, é por isso que eu falo, a gente precisa estruturar a base. A gente precisa desse apoio aqui na base, na hora da dificuldade, que é para que eles consigam chegar até a seleção. YouTube solucionando de novo. Dá um choque que para, diz que compra. Tem que dar um supapo, dê um burro nesse YouTube aqui, Mônica, por favor, uma botada no queixo pra ele escorregar igual o ucraniano. Mônica, no boxe tem essa coisa da categoria do peso, né? E a idade, existe um limite de idade para se disputar uma competição pelo boxe? Existe sim. A idade, a gente tem a classe cadete e juvenil. O cadete é de 15 a 16, juvenil 17 e 18. E o elite é a partir de 19 anos. Antes era de 19 a 35. Como tinha muito coroa de 35 anos inteiro, eles aumentaram a idade. Então é de 19 a 40 hoje. Então, até 40 até vai? 40 anos você pode lutar no amador. Eu já não posso mais lutar boxe. Tá revelando. Eu já não posso lutar boxe há uns 10 anos. Mas ainda dá, a gente vai fazer um campeonato de coroa aí, dá pra você entrar, pô. Eu vou começar a treinar, vou pra micareta de feira, vocês que me seguram. Aí os eventos de boxe que ocorriam no Balbininho eram fantásticos. Poderiam ser feitos no ginásio de Cajazeiras? Pergunta o Cláudio Silva. Então, a gente fez 2 campeonatos brasileiros no ginásio de Cajazeira. 2016 e 2017. Qual era a dificuldade? A gente tinha que ficar no hotel na Orla e ter que se deslocar pra Cajazeira. A gente pegava um trânsito de 2 horas pra chegar lá. Então, corria risco de atleta perder pro WO, pegava engarrafamento. Então, é difícil. A gente pensa em trazer outros campeonatos brasileiros. Entendeu? Mas, por incrível que pareça, é um ginásio com estrutura absurda. Uma estrutura... Todo mundo elogia. É muito bom o ginásio. Mas é intermunicipal. Mas, infelizmente, a gente, por exemplo, se a gente tivesse uma rede de hotel lá que conseguisse hospedar o grupo, né? Pô, a gente traz um campeonato brasileiro com 300 atletas. Onde esses atletas tinham que ficar? A gente aí ficava no hotel na Orla, aí tinha que pegar 2, 3 ônibus pra ir pra lá. A gente pegava um trânsito, passava 2 horas no trânsito, velho. Imagine, rapaz, eu lutei em Tóquio, mas agora eu vou lutar longe de verdade, em Cajazeira. Cajazeira, é. Onde é mais longe, Ucrânia, Tóquio ou Cajazeira? Mas se a gente quiser ficar ligado... Fez alguma luta internacional? Eu lutei em Cajazeira. No circuito de boxe aqui da Bahia, assim, tem evento recorrente? Como é que é o circuito aqui? Então, a federação tem um calendário anual. Inclusive, acho que dia 18 agora começa já um campeonato baiano de estreante, né? Hoje eles tiveram a reunião na federação justamente para fazer o sorteio, né, dos campeonatos. E aí tem... todo sábado as competições. A Cyber, que é um espaço de boxe, é uma academia que hoje eles fazem evento, né? Eu esqueci o bairro ali, subi na ladeira ali onde tem aquele... Palmiúdo. Aquela ladeira ali do Palmiúdo. Então a Cyber é localizada ali, a federação faz evento ali todos os sábados, né? E agora dia 18 começa o Campeonato Baiano de Estreante. Atletas que nunca lutaram. E lá acontece também, tipo, seletiva pro brasileiro. Todas as competições hoje relacionadas à federação acontecem lá, nesse ginásio. E tem que acompanhar presencialmente, né? Não tem presencial. Hoje a gente não tem. Pronto. Moni, muito obrigado, meu irmão. Sucesso no seu trabalho, parabéns. Se o Brasil tivesse mais uns 10 igual a você... Não era nem pra precisar disso, porque não é pra ninguém ficar se sacrificando. Mas, de qualquer forma, o que você faz é muito importante pra gente não estar pior do que já estamos. Não, eu que agradeço o convite. Obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Falar um pouquinho das nossas dificuldades, porque é o que eu sempre falo. Quando chega lá, todo mundo vê. Mas ninguém sabe o que faz pra chegar lá, né? É verdade. Todo mundo ajudou. Paris está chegando aí, com certeza a gente vai trazer mais medalha. A gente tem um outro baiano aí, Keno Marley, que tá brilhando aí, que com certeza vai ser o nosso próximo campeão olímpico aí.